Oi pessoal, bem-vindo, obrigado a cada um de vocês que participam aqui junto ao tutorial. Eu vou tentar utilizar aqui a criatividade e alguns recursos simples do Blender para criar o efeito de um foguete subindo. Vou fazer uma animação básica para vocês entenderem como é que vocês podem utilizar esses recursos de forma simples e prática. Vamos então modelar primeiro o corpo do nosso foguete. Eu vou selecionar aqui o objeto cúbico, tecla X, Delete, e aqui vou adicionar no meio com Shift A uma Mesh Cylinder. Está aí o corpo do nosso foguete. Antes de mexer nele, nós vamos vir aqui na barra de propriedades, no canto inferior esquerdo, onde eu tenho Radius, que é o raio. Eu vou encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e diminuir para afinar um pouco o corpo desse objeto. Para alongar o objeto, eu vou usar a tecla de atalho S de escala, Z para alongar no eixo Z. Com a malha aqui inicial criada, eu vou entrar no modo Edit Mode. Vou selecionar a opção de trabalhar com faces, clicando nesse terceiro cubo aqui, inferior. E vou com o botão direito selecionar a face superior do cilindro. Vou usar o atalho Add Extrude Z para alongar essa face pelo eixo Z. Vou deixá-la até aqui mais ou menos. E agora, usando o S de escala, eu vou afinar um pouco para criar a ponta do nosso foguete. Para poder criar o segmento de corte aqui na malha do corpo do foguete, eu vou usar essa ferramenta que fica aqui, ó, na barra esquerda, que é a barra de propriedades na guia Tools, ADD, Loop Cut, que pode ser acionado com o atalho Ctrl+R. Então, quando eu encostar o cursor aqui na malha do objeto, veja que surge um círculo, que é justamente o Loop Cut, de cor lilás. Eu vou pressionar com o botão esquerdo e vou trazer esse círculo até essa parte aqui. Para eu criar outro corte, vou usar novamente o atalho Ctrl+R e vou encostar o cursor na parte inferior. Veja que surge outro círculo lilás. Eu quero lembrar vocês que eu posso utilizar o scroll para cima ou para baixo para diminuir essa quantidade de círculos de corte, tá? Eu vou deixá-lo sempre em 1 aqui nesse exercício. Então, clicando com o botão esquerdo, veja que ele fica amarelo e aqui eu posso deslocar para dizer o ponto que eu queira. Com ele aqui, já pressionado, eu vou usar a tecla S de escala e vou diminuir para dar a intenção e formação aqui de um foguete básico. Então, voltando ao Object Mode, esse é o nosso objeto, foguete, para o nosso exercício. Vamos apenas trazê-lo um pouco mais para cima, deixá-lo aqui nessa posição, com essa parte inferior aqui antes do início aqui da superfície imaginária pela parte superior, tá? E vamos ocultá-lo da nossa área de trabalho. Se nós olharmos aqui na outline, eu vou puxar a janelinha, vocês vão ver que o objeto aqui, cilindro, é esse objeto que nós transformamos em um foguete. Só para não atrapalhar, eu vou clicar aqui em Cylinder 2 vezes e vou mudar o nome para foguete. A gente já fica sabendo o que é, tá? Enter. Então aqui a gente já fica sabendo que aquele objeto que antes era denominado cilindro passou a ter o nome de foguete, porque nós alteramos. Para ocultá-lo da área, eu posso usar o atalho H ou posso clicar nesse olhinho aqui e eu tiro ele da área de trabalho. Mas antes, pessoal, vamos dar a ele material, selecionando com o botão direito. Vamos vir aqui na barra de propriedades, em material, clicar em New. Vamos dar esse objeto aqui uma cor azul. E vamos dar um especular para fazer com que a superfície dele seja uma superfície mais brilhante. Criado o nosso objeto, para enxergarmos ele pela nossa câmera, vamos usar o atalho Ctrl Alt 0. Eu aqui consigo ajustar a câmera, esse é o ponto de vista da câmera. Para travar a câmera, eu vou usar a tecla N. Eu abro a barra de propriedade esquerda da 3D View e vou selecionar essa opção Lock Camera. Vou clicar o N para ocultá-la. E aqui eu posso agora, com o botão do meio pressionado e o Shift, arrastar para baixo. É dessa forma que eu vou enxergar o foguete. Se eu for dar o Render, esse é o nosso objeto que faz parte aqui do nosso cenário. Para melhorarmos o fundo aqui do projeto, nós vamos clicar na barra de propriedades do Word, que é o ambiente. Vamos clicar em Blend Sky, que é essa opção aqui, ó. E em Zenith e Horizon, nós vamos usar as duas cores preta.
Dando renda, vocês vão ver ó, o fundo todo preto. Para melhorar mais ainda a intensidade de luz, nós vamos selecionar o objeto lâmpada com o botão direito. Notem que surge aqui o ícone representativo da lâmpada, que é esse pontinho luminoso. E vamos dar uma luz de sol. Vamos dar o render. Temos aqui o foguete iluminado como se fosse uma luz solar. Pronto. Criado todos esses atributos, vamos voltar à nossa visão dando Ctrl Alt 0 aqui. E vamos ocultar por enquanto a câmera também da nossa cena e o objeto lâmpada, clicando aqui nos olhinhos na outline. Com o objeto foguete selecionado, vamos ocultá-lo e vamos agora criar o nosso objeto combustor, é o que vai criar o efeito de combustão do foguete. Vamos adicionar com Shift A uma mesh do tipo esfera. Vamos diminuir, ajustando aqui. Nós vamos aplicar esse objeto, clicando aqui em Object na parte inferior da 3D View, um efeito rápido que é o Quick Effects do tipo Smoke. Veja que, se eu afastar aqui, o objeto já cria uma área de domínio, que é onde vai acontecer o efeito. Se eu vier aqui na Timeline, que é essa janela inferior, e der animação, vocês vão ver o objeto emitindo fumaça de forma simples. Essa fumaça está sendo emitida para cima. Para eu fazer com que essa fumaça desça, eu preciso utilizar um objeto. Eu vou selecionar aqui o cursor 3D no centro, usar o Shift A, eu vou adicionar um objeto chamado campo de força do tipo Wind. Veja que esse objeto ele tem uma visualização, uma aparência, tá? De forma circular com uma seta apontando para cima. O que é que eu vou fazer com esse objeto? Eu vou trazê-lo aqui bem aqui para cima. Vou dar um scroll aqui para melhorar. O efeito aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, ele cria o efeito de vento impulsionando na direção dessa seta os efeitos físicos. Então, para eu poder alterar a direção, nesse caso aqui eu posso utilizar aqui, ó, tanto o eixo Y como o eixo X. Eu vou utilizar o Y, por exemplo, usando o atalho R, Y, 180. Então, digitando essas teclas, eu consigo, ó, posicionar a seta no sentido contrário a que estava, pelo eixo Y. Se eu for dar animação, note que a fumaça continua subindo, eu não quero isso, eu quero que ela desça. Então eu posso selecionar o objeto campo de força e aqui na barra de propriedades eu vou clicar no ícone de efeito físico, que é essa bolinha de ping-pong, tá vendo? Veja que ele criou nesse objeto aqui selecionado, ó, um Force Fields, que é um campo de força do tipo Wind, que foi o que eu escolhi, o Shaper no formato plano, e aqui eu tenho o Strength, que é a força. Então, para fazer com que essa fumaça seja emitida de forma inversa, eu tenho que aumentar essa caixinha aqui chamada Strength. Eu vou encostar o cursor do mouse sobre, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a esquerda para fazer com que essa fumaça, ó, seja impulsionada para baixo. Como eu estou com um domínio muito próximo ao objeto aqui na parte inferior, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto domínio, que é esse retângulo, vou dar um SZ de escala para aumentar, e aqui eu consigo dar mais área espacial. E aqui eu posso, com ele selecionado, encostar o cursor do mouse sobre a seta azul e descer para dar mais extensão aqui à direção da fumaça. A força que eu apliquei aqui é uma força, vou diminuir um pouco, que está muito forte. Aqui é o suficiente, tá, pessoal? Bem, eu vou parar aqui a animação, vou voltar aqui ao primeiro frame, eu vou selecionar o objeto esférico, que eu criei o efeito de fogo e fumaça rápido, tá? Se vocês olharem aqui na outline, aparece aqui o nome esfera selecionado. Vamos mudar aqui, clicando duas vezes, vou botar aqui combustão, para não atrapalhar na hora, tá? Enter. Então, a esfera passou a ter o nome de combustão. Esse objeto aqui, se eu vier na guia de efeitos físicos, que é a bolinha de ping-pong, vocês vão ver que quando eu criei o efeito Quick Smoke, ele atribuiu a esse objeto um smoke do tipo flow, que é o fluxo, que é o objeto que vai emitir o fogo, tá? Mas eu tenho aqui em Flow Type alguns exemplos que vão me permitir fazer com que eu mude a aparência do efeito.
Eu posso clicar nessa caixinha, eu posso utilizar, em vez de smoke, que é a fumaça, a opção fogo e fumaça, que é melhor para o efeito do foguete. Ele agora já emite fogo e fumaça. Porém, o fogo está muito próximo ao objeto, então eu preciso aumentar um pouco mais a força. Mas antes disso, eu vou diminuir aqui na opção Flow do objeto, que é a esfera, esse valor Surface. Eu vou encostar o cursor do mouse nele, empurrar aqui para a direita, para fazer com que ele fique mais próximo à superfície daquele objeto esférico. E agora sim eu vou selecionar quem? Vou selecionar o objeto campo de força, e aqui eu vou aumentar mais ainda para fazer com que o fogo ele se estenda um pouco mais nesse sentido. Quanto à qualidade do fogo, vocês podem, por exemplo, selecionar aqui o objeto domínio, que é o retângulo. Vocês vão ver que eu tenho essa opção de Visions Resolution, que eu posso botar, por exemplo, 50. Não use valor muito alto, porque isso aqui consome mais processamento do seu equipamento. Se você tiver com um equipamento básico aí, a qualidade não vai ser legal. Então aqui já temos a combustão desejada aí para o efeito que precisamos. Vamos parar. Vamos trazer de volta à nossa área de trabalho o objeto que vai ser o nosso foguete. Então vamos vir aqui onde tem o foguete, clicar no olhinho. Veja que eu posicionei o foguete em cima daquele objeto esférico. Então, se eu for dar animação, então vamos selecionar só o objeto combustão. Vamos dar um S de escala para diminuir um pouquinho. Vamos voltar aqui. E aqui agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte para criar o efeito de animação desse objeto. Nós vamos atrelar os 3 objetos independentes do foguete ao foguete. Primeiro, nós vamos selecionar o Force Field. Com ele selecionado, vamos usar o Shift pressionado e selecionar o corpo do foguete. Vamos usar o atalho Ctrl P, que vai me permitir criar o parentesco do objeto. Nesse caso é um objeto campo de força junto ao corpo do foguete. Primeiro objeto já atrelado. Vamos selecionar o segundo objeto, quem vai ser? O domínio. Selecionamos com o botão direito. E com ele selecionado, vamos usar a tecla Shift pressionada e com o botão direito vamos selecionar o corpo do foguete. Novamente, Ctrl P. Clicamos em Object, atrelamos o domínio ao objeto foguete. Por último, já que nós não estamos enxergando aqui, nós vamos vir aqui, é o objeto combustão. Vamos selecioná-lo, ele foi selecionado, tá aqui. E com o Shift pressionado, vamos selecionar o corpo do foguete e vamos usar o Ctrl P, Set Parent to Object. O que é que vai acontecer aqui, Luciano? Eu vou afastar um pouquinho. No momento que eu selecionar o objeto foguete e encostar o cursor na seta azul, veja que eu trago junto todos os objetos aqui do efeito. Então, se eu trouxer esse foguete cá para baixo, tá, e der a animação, vocês vão ver que o foguete começa a emitir fogo lá. Mas eu quero que ele se movimente para simular o foguete animado. Então eu posso vir aqui no frame 1, com o cursor na área, clicar a tecla I e inserir um quadro. Eu posso utilizar o quadro Lock Rot Scale, que abrange locação, rotação e escala ao mesmo tempo. Tá? Notem que aqui, se eu puxar a agulha, criou-se um quadro de animação desse foguete nessa posição, usando locação, rotação e escala. Então aqui no 120, eu vou encostar o cursor aqui na área espacial, na seta azul, e trazer esse foguete até cá em cima. E eu posso utilizar a tecla I com o cursor na área e usar o segundo quadro para fechar a animação, Lock Rot Scale, que tem que ser igual ao primeiro. Notem agora, pessoal, que se eu der a animação, o foguete começa a subir, e simula como se fosse o efeito combustão aí. Então, essa é uma forma simples e prática de vocês criarem um efeito de animação básica utilizando recursos simples, com Quick Smoke, um objeto e um modelo aí que vocês queiram fazer nessa condição. Então nós fazemos uma animação, nós podemos, por exemplo, agora
Vamos usar o Ctrl Alt 0 para fechar a nossa câmera aqui na área. Vamos afastar um pouquinho. E para vermos a animação, nós podemos criar um vídeo clicando aqui em Render. Vamos usar somente 120 frames para isso, tá? Nesse caso aqui, eu vou selecionar o frame de número 120. E aqui em 120, eu vou utilizar com o cursor na área da timeline, a tecla E, para diminuir. Veja que eu só vou ter esse 120 frames nessa animação. Então, se eu vier agora para fazer a renderização da animação, eu clico em câmera e eu vou abrir a opção cena de renderização, tá? Aqui em Dimensions eu vou escolher a dimensão do vídeo que eu quero utilizar. Eu vou utilizar aqui uma dimensão 1280 por 720, que é a resolução básica do YouTube HD. Aqui eu vou deixar em 100. E aqui eu vou voltar na guia chamada Output, que é a saída. Eu vou escolher um nome para esse arquivo. Eu vou botar aqui foguete. O que é que ele vai fazer? Ele vai salvar esse arquivo aí chamado foguete, que é justamente essa animação de vídeo, num diretório c:2.tmp, que é o diretório automático dele, ou vocês podem clicar aqui e escolher um diretório qualquer no computador de vocês para selecionar essa animação, tá? Eu vou utilizar, pessoal, descendo mais ainda essa caixa, nessa opção PNG aqui, clicar na caixinha, eu vou usar formato de vídeo. Então vou usar aqui o AVI JPEG, que é o que eu mais uso, tá? Vou usar o Quality em 100%, clicar em RGB, tá? E eu posso agora vir aqui, clicar em Animation para criar animação. Mas antes, eu digo a vocês que vocês devem salvar o projeto de vocês, porque se der qualquer bug, vocês não perderam o que vocês fizeram. Então vocês venham aqui em File, Save As, busque um diretório onde vocês queiram salvar seu arquivo, coloque o nome para o seu arquivo aqui, vou colocar foguete. Esse arquivo aqui não tem nada a ver com aquele que nós salvamos lá para animação. O de animação é outro. Aqui é o arquivo de vídeo. Aqui é o arquivo do projeto que nós realizamos junto ao Blender. Pronto. Para eu ver a animação, pessoal, eu vou vir aqui agora, clicar em Animation e vocês vão ver o quadro a quadro aí do foguete, ó, subindo. Aqui a gente já está chegando nos frames finais. Pronto. Se formos executar agora, a gente vem aqui em Render, Player, Render Animation. Vocês vão ter o vídeo aí do efeito que nós criamos com o foguete. Então é isso, pessoal. Vocês podem utilizar aqui uma diversidade de efeitos possíveis, tanto de ambiente como de cor de objeto, para criar uma simulação bem melhor do que essa que eu fiz aqui. Apenas para que vocês entendam como é que vocês podem utilizar o recurso para essa animação aí, né, que vocês desejam, tá ok? Então, bom trabalho aí, espero que tenha ajudado nesse entendimento e que vocês possam utilizar essa ferramenta para fazer algo bem interessante aí no projeto de vocês. Até a próxima!